Oi, gente! O foco dessa aula de hoje é a vida moderna e como ela afeta a nossa prática de yoga. Para isso, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse uso moderno do corpo e sobre como os diferentes tipos de estresse também afetam o nosso corpo e a nossa vida. Mas isso é um pouco vago ainda. Vamos falar de forma mais específica como os diferentes tipos de estresse afetam a nossa saúde e a nossa sensação de bem-estar. Para começar, gente, eu vou relacionar esse assunto com a forma como nós evoluímos e com o jeito como o nosso corpo foi desenvolvido pela natureza para chegar onde ele chegou hoje. No início, quando a gente vivia em pequenos núcleos familiares ou tribais, o nosso uso do corpo era muito diferente. A gente estava sempre exposto a grandes variações de temperatura, a grandes estresses naturais, períodos de fome. Nessas variações de temperatura, o sono precisava ter qualidade, independente de estar muito quente ou de estar muito frio, ou seja, o nosso sistema interno de autorregulação térmica era sempre muito demandado e os nossos pés estavam sempre em contato com o chão, estavam sempre se adaptando e se moldando a diversas superfícies. Nesse momento de exposição extrema à natureza, e de enorme resiliência da nossa parte, a natureza entendeu que a obra estava pronta e a gente chegou nesse corpo fantástico, capaz de realizar absolutamente tudo o que era necessário para que a nossa vida realmente prosperasse. O corpo humano é uma ferramenta tão fantástica que até hoje, do meu ponto de vista, a natureza entende que ele segue estando muito pronto. Tanto é que ele hoje ainda é capaz de comportar, de suportar esse enorme desenvolvimento cognitivo e cerebral que a gente sabe que segue acontecendo. E o corpo segue capaz de acomodar tudo isso por conta dessa perfeição toda que vem desde a nossa versão mais básica, mais original, mais ancestral. Lá atrás, quando os primeiros Homo sapiens ficaram prontos, estavam realmente como a gente veio a se desenvolver depois enquanto raça, sociedade, comunidade, tudo. A gente tinha alguns diferenciais que seguiram sendo os grandes marcos, as razões pelas quais a gente explodiu e conquistou todo o planeta. A comunicação, a nossa habilidade de desenvolver comunicação complexa, a nossa habilidade de caçar coletivamente, não só individualmente, a nossa habilidade de formar núcleos sociais muito sólidos. Existem muitos fatores que contribuíram para o desenvolvimento do cérebro humano. O Homo sapiens estava pronto enquanto corpo, mas o nosso desenvolvimento cerebral e cognitivo ele se deve a vários fatores. Grandes variações nutricionais, confecção de ferramentas e depois desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal. Então a gente, a partir desses estímulos externos e dessas demandas externas, começou a desenvolver o cérebro. E esse corpo que estava perfeito foi capaz de comportar esse desenvolvimento cerebral e cognitivo. A gente caçava coletivamente e não só individualmente. E esse também foi um grande marco no nosso processo de desenvolvimento. Então, tudo isso fez parte da nossa história e é carregado por nós dentro dessa estrutura até hoje. Muitas dessas mudanças positivas de evolução e de desenvolvimento envolveram momentos de extremo estresse. E hoje a ciência já sabe que situações de estresse podem ser positivas ou negativas, mas elas impactam o nosso desenvolvimento cerebral e cognitivo, sim. Agora eu vou ler para vocês alguns trechos de alguns trabalhos científicos para explicar isso um pouquinho melhor e para explicar em detalhes. Processos biológicos ligados ao estresse podem afetar as maneiras como as células nervosas crescem, sobrevivem, comunicam-se e conseguem se diferenciar umas das outras. Elas podem alterar a disponibilidade de fatores de crescimento neurotróficos protetores, desenvolvimento de sinapses, que são a junção de neurônios, além dos níveis de neurotransmissores, mielinização, que é o revestimento das fibras nervosas, e até mesmo a produção de neurônios em adultos,
Segundo artigo, The Role of Stress in Brain Development, the Gestational Environment's Long-Term Effects on the Brain. Mas o que é exatamente estresse? Segundo o endocrinologista pioneiro nesse estudo, Hans Selye, estresse é a resposta inespecífica de um organismo a qualquer exigência. Para ele, o estímulo estressor pode gerar diferentes respostas e, de acordo com esse estímulo e com a nossa resposta, podemos falar de estresse positivo e negativo. Para mim, estresse positivo, ele está sempre de alguma forma em alinhamento com a nossa natureza básica ou com a nossa natureza mais ancestral. Ou seja, o estresse positivo nos ajuda a sermos mais funcionais, mais saudáveis e mais inteligentes. E agora mais um pouquinho de ciência para a gente elaborar ainda melhor a nossa compreensão. Segundo o artigo Aspectos Fisiológicos e Psicológicos do Estresse, produzido por Celi Terezinha Araldi Favassa, Neide Armiliato, Lori Kalinaine, estresse negativo também é conhecido como distresse. É a resposta negativa do organismo para os mais diversos fatores. Esse tipo de estresse desencadeia efeitos como ansiedade, medo, angústia, dores, falta de ar e até crise de pânico. Já o estresse positivo, também chamado de eustresse, trata-se da resposta positiva do organismo para diversos fatores. E quando devidamente estimulados, os corpos e mentes podem colher benefícios por meio de estressores. Ou seja, pode ser que o estresse alinhado com a natureza nos faça muito bem. Para o artigo Endocrinology of the Stress Response, de Evangelia Charmandari, Konstantin Tsigus e George Croussos, a capacidade de resposta adequada do sistema de estresse aos estressores é um pré-requisito crucial para a obtenção de uma sensação de bem-estar, bom desempenho de tarefas e interações sociais positivas. Ou seja, nosso corpo e nossa mente têm a capacidade de ter um desempenho melhor quando estimulados por estressores positivos. Para mim, o que isso significa é que o uso inteligente de articulações, de músculos, do corpo como um todo, a exposição do corpo ao frio, como no banho gelado, as situações de calor, como uma sauna, jejum, situação de fome, mas de forma controlada também. Mesmo quando essas coisas todas são feitas de forma exaustiva, como um exercício intenso, uma caminhada mais intensa, elas vão criar um estresse positivo, alinhado com a nossa natureza ancestral e, por isso, uma resposta saudável. E aqui, a gente não está falando só de corpo, a gente também fala sobre estudar por muitas horas, desafiar o cérebro para que ele se desenvolva mais e para que ele responda mais e melhor. Então, estudar por muitas horas também é um tipo de estresse, porém, um estresse positivo. Nesse método, é exatamente isso que a gente faz. O método Kaiut faz o uso consciente e inteligente de todas as articulações do corpo. A gente demanda de cada articulação ou de cada junta tudo aquilo que ela foi desenhada pela natureza para ter de movimento possível. A gente demanda todas elas com 100% de segurança, mas a gente explora absolutamente todos os ângulos e todas as possibilidades. Então a gente estressa a articulação para que a resposta seja mais adaptabilidade, mais funcionalidade e mais conectividade entre esse corpo e esse cérebro, via neuroplasticidade. E aqui, agora que a gente já sabe que é importante estressar inteligentemente e positivamente todas as articulações para que o corpo responda mais e melhor, a gente precisa entender por que a gente parou de fazer isso. O nosso desenvolvimento social, ele veio acontecendo em passos muito rápidos, muito largos. Nós vivemos várias grandes revoluções que marcaram definitivamente a forma como a gente usa o corpo. A gente teve a Revolução Agrícola, depois a Revolução Cognitiva, científica,
industrial e agora uma enorme revolução tecnológica. A gente entendeu que a vida na natureza era muito difícil, muito desafiadora. E com esse desenvolvimento social todo, a gente veio criando cada vez mais recursos para nos proteger do estresse. Nós nos protegemos do risco, nós diminuímos o risco, a gente vive com muito conforto e com muita segurança. Mas nesse processo que trouxe com ele muito desenvolvimento, muito avanço, muita evolução, a gente também perdeu muito da funcionalidade do nosso corpo. Então, hoje, a gente tem um corpo que é especializado em várias coisas, mas também subutilizado, se comparado com aquele nosso corpo ancestral. Eu acho que essa subutilização, ela nos leva a um enorme problema, que são as doenças do conforto. A gente foi desenvolvido pela natureza para andar descalço, para ter um pé altamente funcional. Tanto é que o nosso pé tem mais conexões nervosas do que as nossas mãos, porque além de tocar o chão, de se moldar, de se proteger, ele tem uma enorme capacidade de proporcionar estabilidade e equilíbrio. Mas hoje, a gente vive com os pés 100% protegidos, eles nunca tocam o chão, eles são subutilizados biomecanicamente e isso gera não só uma perda estrutural e funcional nos pés e nas pernas, mas gera também uma perda de conectividade com o nosso cérebro. A gente foi desenhado para dormir muito bem e em qualquer superfície, mas hoje a gente nem consegue, na verdade, dormir super bem. E quando a gente dorme bem, é numa cama ultra confortável, que priva a nossa coluna, o nosso quadril, as nossas costelas de serem adaptáveis às outras superfícies. Então, a gente vem perdendo ao longo dos séculos adaptabilidade, que é sim uma das nossas marcas principais enquanto espécie. Pela primeira vez na nossa história, gente, existem gerações inteiras crescendo com o corpo sentado. Literalmente, são milhares de horas que as nossas crianças e jovens passam sentadas. Pela primeira vez na nossa história, ou pelas primeiras vezes na nossa história, ossos humanos crescem com o corpo sentado. Ou seja, toda a estrutura muscular já se desenvolve subutilizada. E as cadeiras passam, do meu ponto de vista, praticamente a ser o nosso primeiro grande trauma estrutural. Nesse processo de desenvolvimento em que a gente tem cadeiras, carros, aviões, o corpo sentado para se divertir no cinema e também para trabalhar numa mesa altamente ergonômica, a gente segue perdendo a adaptabilidade. E aí a gente vê um mar de desordens e desconfortos que vão nascendo. Ler, lesão de esforço repetitivo, dores lombares, dores crônicas, torcicolos, hérnias de disco, degenerações articulares, questões de joelho, enormes problemas, enormes desconfortos crônicos, já vistos por muitas pessoas como normais. E que nesse método eu realmente associo, em grande parte, à subutilização do corpo, à especialização do corpo. O problema não é a tecnologia, o problema é a falta de exposição do nosso corpo, da nossa natureza, a estímulos mais diversos, alinhados com a nossa natureza ancestral. Estímulos estressores saudáveis e positivos, que geram mais adaptabilidade e daí muito mais funcionalidade. E aqui eu não estou falando mal do conforto. Conforto é uma delícia. A nossa fartura nesse nosso momento social é incrível. Porém, nós fomos desenhados pela natureza para lidarmos muito bem com fatores estressantes positivos. E isso quer dizer uma coisa apenas. Talvez eles servissem só para serem superados, mas do meu ponto de vista não é nada disso. Eles são grandes estimulantes do nosso potencial interno, da nossa capacidade de superação, do nosso desenvolvimento, da nossa funcionalidade e talvez até da nossa vida e da nossa vitalidade. Nós não vamos aqui explorar o potencial do nosso corpo como isso acontecia milhares de anos atrás.
Nós precisamos entender esse contexto atual, a vida moderna e todas as fragilidades que já foram implantadas no nosso sistema. A partir dessa compreensão, e aí com muito cuidado e com muita gentileza, a gente precisa aplicar fatores estressores positivos e inteligentes, mais do que isso, eficientes, para que a gente passe a ter o ótimo da nossa performance hoje, com esse corpo de hoje e com esse contexto social de hoje. Então não é sobre o resgate daquele corpo primitivo, é sobre a compreensão de que aquilo tem uma função, mas hoje a nossa vida é muito diferente. Todos esses fatores precisam ser contabilizados e aí com muita gentileza e com muita inteligência o estresse positivo precisa ser aplicado em uma articulação de cada vez. Os asanas, ou as posições de yoga no método Kaiuti, são pensadas, desenhadas para tocar exatamente essas áreas mais frágeis da nossa natureza atual. Essas áreas que estão tão subutilizadas que a gente totalmente desconhece. Áreas que nós não usamos nem quando éramos crianças, porque já quando crianças aprendemos a focar na escola com o corpo sentadinho. Então, a gente compreende essa fragilidade implantada na nossa natureza e usa as posições para tocar essas áreas frágeis com muita gentileza e dissolvendo a fragilidade e construindo cada vez mais potência e cada vez mais funcionalidade. Entender a nossa natureza atual para poder transformá-la para melhor é exatamente o que esse método mais leva em consideração. Na próxima aula, gente, vamos falar sobre sistema nervoso autônomo. Vamos entender como a gente precisa estar consciente, focado, intencional quanto à qualidade da nossa prática, quanto ao nosso estado interno diante da prática, para colher da prática os melhores resultados sempre.